Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de deixar o seu like. Hoje o nosso devocional está lá no livro de Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 5, que vai dizer assim: Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não vos está cheio de bebidas. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que venho a ser pouco. E quando o trouxesse para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta. Cada homem corre à sua própria casa. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque aqui, na verdade, o povo de Israel tinha sido liberto do cativeiro da Babilônia, e eles então foram libertos para voltar a Jerusalém e começar a reconstruir a sua vida ali. Só que era para eles reconstruir primeiro o templo do Senhor, que tinha sido derrubado, que tinha sido destruído pela Babilônia. Então eles eram para reconstruir o templo. Só que chegando em Jerusalém novamente, eles começaram a reconstruir as suas próprias casas e começaram a trabalhar para si próprio. Então eles começaram aquela vida para si próprio e se preocuparam muito mais com as suas coisas, com os seus afazeres, e esqueceram do templo, e esqueceram da casa do Senhor. Então, conforme eles foram trabalhando, não rendia nem para eles e nem para a casa do Senhor. E isso falou muito ao meu coração, porque nós estamos vivendo um tempo semelhante no quesito da gente não estar satisfeito. Por exemplo, a gente trabalha muito, a gente tem aumentado o nosso nível de trabalho, a gente não para de trabalhar. A gente acorda de manhã e parece que o nosso tempo não está dando conta de vencer tudo o que a gente tem para vencer naquele dia. A gente já acorda trabalhando, a gente passa o dia projetando e a gente vai chegar de noite e a gente vai pensar, não venci o dia. E é interessante porque quanto mais a gente trabalha, parece que menos recurso a gente tem. A gente gasta muito energia e ainda não tem aquilo que a gente quer. Por quê? Porque o ser humano, ele sempre vai almejar mais. Ele sempre vai querer mais. Ele nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele tem. Se ele tem uma meta, hoje ele vai cumprir a sua meta e vai ficar aumentando a sua meta. Só que isso vai ficando só em satisfazer os seus próprios desejos, só se fazer os seus próprios deleites. E acontece que Deus, ele vai ficando esquecido. Deus, ele vai ficar só quando dá tempo. Jesus, hoje não deu tempo, mas o Senhor me entende. Que eu tive que trabalhar demais, que eu tive que me esforçar demais. A gente acaba trabalhando só para nós e a gente esquece de Deus e a gente espera que Deus nos entenda, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem filhos para sustentar, enfim, infinidades de coisas. Então a gente acaba assim dando mais importância ao nosso trabalho.
Só que a Bíblia vai dizer que se a gente procurar primeiro o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se primeiro a gente construir o nosso altar, o nosso templo dentro da nossa casa para o Senhor, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. E é interessante isso porque a gente tem tempo. A gente tem tempo. A gente só não dá prioridade, porque a gente gasta muito tempo nas redes sociais. Eu tenho notado por mim, muitas das vezes eu faço o meu serviço e daí sobra um tempinho para onde eu vou? Para as redes sociais. E lá nas redes sociais, às vezes eu perco uma hora que eu podia ter levantado e orado, que eu podia ter levantado e estudado a palavra do Senhor, uma hora que eu podia ter aproveitado e lido um capítulo da Bíblia, uma hora que eu podia ter dado ao Senhor. O que eu fiz? Eu gastei no telefone. Então a gente precisa considerar os nossos caminhos. A gente precisa olhar para os nossos caminhos e ver como nós estamos andando. Se a gente está se importando somente com as nossas coisas, ou se a gente tira um minuto para construir dentro do nosso lar um templo ao Senhor. Nós precisamos levantar um altar para o Senhor, uma casa para o Senhor dentro da nossa casa. Nós precisamos separar um lugar onde a gente vai conversar com Deus, um lugar onde a gente vai ler a palavra do Senhor, onde a gente vai se alimentar dele. Porque no momento em que você fizer um altar ao Senhor dentro da tua casa e não trocar esse tempo, e não trocar esse horário que você tirou para o Senhor, você vai ver que o teu tempo vai render no teu serviço. Você vai ver que você vai semear muito e também vai colher muito. Que você vai ter fruto o suficiente. Você vai comer o suficiente. Você vai beber o suficiente e você vai estar cheio. Você vai se vestir e vai aquecer o teu corpo e a tua alma. Você vai ver que o seu salário não será colocado num saco furado, mas o seu salário renderá para pagar todas as contas da tua casa e ainda sobrar, porque eu sou prova de que Deus faz isso. Eu sou prova de que Deus multiplica sim o nosso salário. Às vezes a gente não sabe e não entende. Teve um período em que o meu esposo trabalhou muito pouco, mas o salário dele, ele é pedreiro, então às vezes quando tem chuva atrapalha um pouco o serviço, porque se ele tiver serviço só fora de casa, se estiver chovendo não dá. Então ele acaba trabalhando muito pouco, mas o pouco que ele trabalhou, ele conseguiu pagar todas as despesas da casa. E a gente pensou e disse, como? Mas como? Porque o Senhor faz render o nosso salário, porque o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono do tempo. Então acredite, se você der prioridade ao Senhor, Ele fará render o teu tempo, a tua renda, e ainda satisfará a tua alma. Você não terá problema na alma, não terá problema no espírito, e Ele também fortalecerá a tua saúde, porque Deus faz isso. Deus faz isso. Então suba ao monte do Senhor, dê tempo para o Senhor, converse com o Senhor, e o nome dele será glorificado na tua vida. Nossa palavra do dia hoje é: construa primeiro. Queira construir primeiro na tua casa um altar ao Senhor. Que Deus abençoe o teu dia.